Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos ficando de pé. Diz a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas asas para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Feche os seus olhos, querido, vamos orar. Louvamos o teu nome, grande Deus, pela tua presença entre nós. Reconhecemos que não merecemos tão gloriosa presença. É doce a presença do teu Espírito. E louvamos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que tornou possível a amizade entre um Deus santo e pobres, miseráveis pecadores como nós. Por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Senhor, além de tudo, vem falar conosco. Vem nos revelar a tua vontade, vem nos aperfeiçoando pelo lavar regenerador e renovador do teu Espírito, por meio da lavagem de água pela palavra, porque o Senhor quer nos fazer parecidos com Jesus a cada dia. Então estamos aqui para receber mais um pouco de ti, Senhor. Dá-nos instrução, ajuda-nos a entender a tua palavra. Deus, não permita qualquer manifestação contrária à tua palavra nesse momento aqui entre o teu povo. E nós nos curvamos à verdade absoluta da tua palavra, reconhecemos que ela é a verdade, que ela é infalível, que ela é o alimento que a nossa alma precisa para uma vida de qualidade aqui nessa terra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como vencer a tentação? A primeira coisa que eu quero fazer é definir junto com os irmãos o que seja tentação. O que é tentação? Tentação nada mais é do que uma proposta. Ela é uma proposta para nos fazer pecar contra Deus. A tentação em si, ela não é pecado. E nós podemos afirmar isso porque Jesus foi tentado. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus em tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas não pecou. Se Jesus foi tentado e Jesus não pecou, obviamente nós entendemos que a tentação não é pecado. Pecado é cair em tentação. A tentação nada mais é do que uma proposta, do que um impulso, de uma vontade, um desejo de satisfazer algo, na maioria das vezes lícito, de maneira ilícita. E como o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus, e a tentação é o instrumento usado para nos fazer pecar, nós precisamos aprender a vencer a tentação, para que a gente não peque contra o Senhor Deus e a gente não fique privado da sua presença. A Bíblia fala, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que Deus a ninguém tenta. Lá está escrito assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus mesmo não pode ser tentado pelo mal. E Ele a ninguém tenta. Então nós não podemos dizer, Deus está me tentando. Deus não tenta a ninguém para o mal. Nós somos tentados por outras fontes, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Uma outra coisa muito importante que a Bíblia fala também sobre a tentação, está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
lá está escrito que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Sendo assim, sempre que nós cedemos à tentação e pecamos, é por nossa própria culpa e falta de perseverança em obedecer a Deus. Ninguém pode dizer, foi forte demais para mim, foi grande demais para mim, eu não consegui segurar, porque isso seria mentira, de acordo com a Bíblia. Nós nunca seremos tentados além das nossas forças. Numa outra tradução diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ao contrário, junto com a tentação, Deus proveu o livramento. Ou seja, quando o crente fiel está sendo tentado de uma forma que ele já não vai resistir, Deus de alguma maneira tira ele dali. Nós podemos testemunhar várias vezes em que a gente estava à beira de um ataque de nervo e Deus de alguma maneira interviu. Seja uma humilhação, seja uma tentação mesmo na área sexual, a tentação financeira, quando a gente está numa situação em que daqui a 5 minutos eu vou acabar fazendo bobagem. Deus, de alguma maneira, ele manda o livramento para aquele que realmente o leva a sério e não quer pecar. Ou seja, quem não quiser pecar, não peca. Porque Deus ele vai mandar o livramento na hora da tribulação. Então, o nosso objetivo é compartilhar isso com os irmãos para que os irmãos entendam o que é a tentação, reconheçam suas origens e reconheçam também as maneiras de vencer a tentação. A Bíblia ensina para nós também, em Mateus 26, 44, que nós devemos vigiar e orar para que não entremos em tentação. Se nós ficarmos atentos em oração e vigilantes espiritualmente, nós vamos evitar muitas tentações. Porque nós crentes, nós às vezes somos meio lesados, né? A gente ou faz de besta, não sei. A gente se mete em cada situação que não precisa ser profeta para ver que vai dar errado. Tem alguns namoros que começam, você não precisa ser profeta. Você vai falar assim, você vê que o camarada está entrando em tentação. Precisa ter revelação para dizer. Tem alguns empregos que o camarada aceita para trabalhar, você não precisa ser profeta, isso aí vai dar problema. Tem algumas companhias que a gente anda que não precisa ser profeta, vai dar zebra. Mas o crente entra, ele não vigia, ele entra em tentação. Ouvi uma vez um pregador dizer que geralmente é o diabo que tenta o crente, mas tem uns crentes que tentam o diabo. E os camaradas, eles dão tão mole, facilita tanto, que o diabo nem estava pensando em tentar. Ele vai, vou lá, vou te contar. Porque não vigia. Se nós vigiarmos e orarmos, nós vamos deixar de entrar em muitas tentações. Só que Jesus era um exemplo de oração e de vigília. No entanto, ele foi tentado em tudo. Porque algumas tentações vêm. Elas vêm até você. Você não precisa entrar nelas, elas vêm. Por mais crente que a gente seja, por mais que nós sejamos pessoas de oração, e por mais vigilantes que nós vivamos, em alguns momentos, quando você vê, a tentação já chegou. Aí a oração é outra, a oração que Jesus ensina, chamada oração do Pai Nosso. Lá em Mateus 6,13, está escrito assim, não nos deixes cair em tentação, porque eu já entrei. Quando a gente entra em tentação, seja porque não vigiou, ou seja porque a tentação veio até nós de uma maneira inevitável, nós devemos então nos apegar a Deus em oração, dizer, Deus, não me deixe cair em tentação, porque a tentação, até que ela se consume, ela é só uma proposta, ela é só uma sugestão, ela é só um desejo. Se eu abortá-la no meio do caminho, eu não preciso chegar a pecar, porque todos nós sabemos, o pecado tem suas consequências. Então nós vamos primeiro mostrar para os irmãos quais são os tipos de tentações que existem. Desde que o mundo é mundo, a gente percebe que existem 3 tentações só. Todos nós passamos por 3 tentações. A primeira tentação é a tentação do satisfazer. É quando nós somos tentados a satisfazer nossos desejos, nossos impulsos, nossos prazeres. A segunda tentação é a tentação do ser. É quando nós somos tentados a ser alguma coisa, a querer ser alguma coisa, a ter um valor que não nos foi atribuído por Deus nem pela sua palavra. E a terceira tentação é a tentação do ter. É quando nós queremos possuir coisas, além das nossas necessidades. Todas as tentações derivam dessas 3 aí. E foi exatamente os 3 tipos de tentação que Jesus sofreu aqui.
Essas três tentações, por exemplo, elas já aparecem lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6. Quando o inimigo veio fazer a proposta do pecado para a mulher, e a mulher então embarca naquela conversa fiada da serpente, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. O que a gente vê aqui? Ó? A árvore era boa para se comer, tentação de satisfazer. Se pecado desse choque, ninguém pecava. O pecado tem uma característica: todo pecado é gostoso. Porque se pecado desse rasteira, ninguém pecava. A gente peca porque é bom. Então, é para satisfazer um desejo nosso. A fruta também, ou o fruto, era agradável aos olhos. Todos nós sabemos, né? Do zóio grande. O olho está ligado ao ter. O camarada olha a vitrine, ele quer ter aquele negócio ali. Então a mulher viu o fruto, ela quis ter aquele fruto. Em terceiro lugar, a tentação do ser. Porque a árvore, ela era desejável para dar entendimento. O inimigo disse: vão comer esse fruto e vocês vão ser igual a Deus. Então a tentação sempre girou em torno dessas três coisas: satisfazer desejos, ou até necessidades, geralmente necessidades lícitas da forma ilícita, ser alguma coisa que não é para ser e ter alguma coisa que não precisa ter. A tentação gira em torno disso, e foi exatamente isso que Jesus passou aqui na sua tentação maior no deserto. Então o que aconteceu? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Claro, a tentação não é pecado. Jesus precisava iniciar seu ministério e ele, como era 100% homem, o Pai queria que ele estivesse totalmente preparado para enfrentar a sua caminhada. Seria uma caminhada de 3 anos, mas uma caminhada que envolveria todas essas tentações. Lá em Hebreus 4,15 diz que ele em tudo foi tentado. Imagina uma coisa aí que você já foi tentado. Jesus foi também. Em tudo. E tudo no grego, vocês sabem o que significa? Tudo. Nada fica fora desse tudo. Jesus foi tentado em tudo. Mulheres cantaram ele, ofereceram dinheiro para ele, ofereceram cargo político para ele. Só se acompanhar a trajetória de Jesus que você vai ver. Ele foi tentado com escassez, foi tentado com fartura, foi tentado com alegrias, foi tentado com dores. Em tudo foi tentado a nossa semelhança. A primeira tentação do inimigo foi: olha, manda que estas pedras se transformem em pães. Percebam, após 40 dias de jejum, era algo absolutamente natural ter fome. E o versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, aproximou-se o tentador. O inimigo só tenta a gente naquilo que a gente precisa, ou naquilo que a gente gosta, ou naquilo que a gente quer. Acabei de sair de uma churrascaria, no rodízio, não estou aguentando nem andar de tanta comida no bucho, o diabo vai me tentar oferecendo comida. Eu não posso nem olhar a comida. Vê se o diabo algum dia vai me tentar para que eu roube uma caneca do Flamengo numa loja. Ele não precisa nem perder o tempo dele. Nunca me passou pela cabeça. Jamais. Vê se o diabo vai querer me tentar com giló. Nunca ele vai perder o tempo dele. Não vai perder o tempo dele. Isso não vai ser tentação para mim nunca. Ele sempre vai me tentar naquilo que eu gosto. Aquilo que eu preciso. Ele é assim. A Bíblia diz que lá em Efésios 6 que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porque se o diabo aparecesse para nós naquela figura medieval que as pessoas pintam, seria uma beleza, né? Eu sou o capeta, estou vindo do quinto dos infernos, que eu quero fazer você pecar. Aí com o tridente na mão, aquele rabo enrolado, né? Chifre, fedendo enxofre. Ia ser tão bom, né? Porque a gente nunca ia dar ideia para ele. O diabo, eu não quero nada com o diabo. O problema é que ele vem cheiroso. Ele vem de carro. Ele vem de moto. Ele vem louro. Ele vem com dinheiro. Ele vem falando macio. Aí a gente dá a ideia. O que é cilada? Quem já morou na roça sabe o que é uma cilada. Nós já armamos muita arapuca para pegar passarinho. Você arma a arapuca, põe ali uma comida gostosa, né, que o passarinho gosta, um alpiste,
uma banana, uma fruta qualquer, e o passarinho vem procurando comida, ele olha debaixo da arapuca, está a comida que ele gosta. E se o passarinho for crente, ele vai até fazer uma oração de gratidão a Deus. Deus, obrigado. Estava precisando tanto de comida e o Senhor providenciou. E às vezes, por causa da fome que ele está, ele não repara que aquilo é uma armadilha. Ele vai e foca só a necessidade. Ele vai, pula, quando vê a arapuca desarma em cima dele. E ele está preso. Aquilo que seria a fonte de satisfação do seu desejo, ou até da sua necessidade, agora se transformou numa prisão. É assim que é. É assim que o inimigo faz conosco. Ele arma ciladas. A cilada, ela muitas vezes é imperceptível, por isso que tem que vigiar. Eu cresci ouvindo que laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Não é possível que a gente seja tão lesado para achar que a laranja está esperando você passar. Ninguém diz. Então a gente tem que ficar esperto, olhar. Mas por que eu? Por que procurou logo a mim? Por que ligou logo para mim? Não existe almoço grátis. Desconfie das facilidades. Sempre que o inimigo vê que a gente tem uma carência, ele se aproxima. Vê se você está sozinho, orando a Deus por um companheiro, o inimigo, opa, ele chega e manda aquele. Não é porque você está pedindo que foi Deus que mandou, vigia, olha o que está acontecendo. Quando alguém, por exemplo, quer te namorar, o que você tem que ver? Primeira coisa que você tem que ver, ele teme a Deus? Se não teme a Deus, não serve para você. Não, pastor, mas é melhor que muitos crentes. Não foi isso que eu perguntei. Ele teme a Deus? Não, então não é para você. Segundo, ele gosta de trabalhar? Não, no momento ele está parado, pastor, mas ele está procurando. Ele falou que tem 3 anos que ele está procurando, não conseguiu nada. Não gosta de trabalhar, sai fora, porque não dá. Quem não gosta de trabalhar, sai fora, não presta para você. Terceiro, como é que ele trata a família dele? Como é que ele trata a mãe dele e a irmã dele? Você já reparou? Porque é do jeito que ele vai te tratar depois que casar. Sai fora. Preste atenção numa coisa. Se alguém é bom para você, mas não é bom para o garçom, não é uma boa pessoa. Sai fora dele. Porque mais dia, menos dia, ele vai se voltar contra você. Então, o diabo, quando vê a nossa necessidade, que a gente está querendo alguma coisa, ele vê, você está carente, ele se aproxima. E muitas vezes a gente embarca numa ilusão e depois está escravizado por aquilo ali. Tanta gente escravizada por empregos mal arrumados, relacionamentos mal resolvidos, comportamentos errados que viraram hábitos, que viraram vícios. E a pessoa está até hoje enrolada porque um dia estava carente, o inimigo veio com a tentação, a pessoa não vigiou e caiu na armadilha. Deus é misericordioso, Ele pode mandar um livramento, né? Tem um salmo que diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Às vezes a gente cai na armadilha, Deus é misericordioso, liberta a gente. Mas sofre muito. E alguns acabam indo para a panela, né? E é o que acontece com muita gente que não vigia e cai na armadilha do inimigo. Jesus tinha uma necessidade, que era comer, uma necessidade lícita. O inimigo faz uma proposta que não tinha nada de indecorosa, transformar pedra em pão. Não tem nada de imoral, nem ilegal nisso. Qual o problema de Jesus transformar pedra em pão e comer aquele pão e satisfazer uma necessidade lícita? Em tese, nenhuma. Agora veja, a mensagem de Jesus foi: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E ele teria feito o seu primeiro milagre por sugestão de Satanás, o inimigo de Deus. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Ele teria feito o seu primeiro milagre em benefício próprio. Estão vendo? O inimigo queria já destruir o ministério de Jesus na fonte. É normal, irmão, nós termos desejos, impulsos, necessidades. É normal que queiramos satisfazê-los. Só que para Deus, a forma errada, ela traz para nós o mesmo problema que o mérito da coisa errada. Porque para andar com Deus, nós temos que fazer a coisa certa e do jeito certo. Os fins não justificam os meios para Deus, por exemplo. Eu contei uma mentirinha, mas foi para ajudar. Para Deus não serve. Mentira é do diabo. Ele não aceita nenhum tipo de mentira. Os fins não justificam os meios. Deus não aceita você matar um para salvar a vida de 10.
Talvez Maquiavel aceite, lá fora eles aceitam. Deus não aceita. Nós não podemos praticar o mal para que venha um bem. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. Então, às vezes, nós estamos fazendo algo que no mérito é certo, mas nós fazemos do jeito errado, da forma errada, e nós pecamos contra Deus. Foi o que o inimigo quis fazer com Jesus, e Jesus não caiu nessa esparrela. A sugestão das tentações é sempre do diabo, mas a tentação de satisfazer, ela passa pela vontade da carne. Quando nós lemos lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação do satisfazer, ela vem da nossa própria carne, da nossa própria cobiça, da nossa própria concupiscência. O inimigo, ele dá um start, ele dá a sugestão, ele sugere que nós venhamos a satisfazer essa necessidade lícita de maneira ilícita. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, principalmente os solteiros, né, mas os casados não ficam de fora, é quanto à sexualidade. Não tem ninguém hoje que não seja tentado na área sexual, porque o apelo sexual está em tudo quanto é lugar. O cara vai fazer uma propaganda de geladeira, tem uma mulher pelada do lado, segurando assim. Ao fazer uma propaganda de fósforo, tem uma mulher pelada. Você vai na banca, mulher pelada. Na internet, tudo que tem lugar tem uma mulher pelada. E o sexo é uma bênção de Deus. Deus criou o homem e a mulher sexuados, fez o casamento dos dois no jardim e diz: vocês devem ser uma só carne. Homem e mulher estavam nus, não se envergonhavam. Então o sexo é uma bênção. Eu vou dizer para você, é uma coisa muito boa. Só que Deus fez com limites para ser usado dentro de um casamento, um homem com uma mulher, e para toda a vida. Só que o apelo é tão grande que agora as pessoas dizem: mas eu tenho necessidades. Aí não posso esperar o casamento. Não posso ficar com uma pessoa só. A necessidade pode ser lícita, porque vem de Deus. Há muito tabu em relação ao sexo. Mas o sexo é uma bênção. Nós deveríamos conversar sobre isso abertamente na igreja, em casa, com os filhos. É uma bênção de Deus para o casamento de um homem com uma mulher. Mas o inimigo quer que a gente satisfaça essa necessidade, esse impulso, a qualquer preço, com qualquer um, qualquer hora. E hoje a gente vê que o ser humano está igual cachorro na rua. A cadela está no cio, os cachorros vão pegando e está assim na rua, em qualquer lugar, encostado em muro, dentro de carro, com tendências a piorar. E muitos pais, não querendo os filhos aí fora expostos, deixam levar para dentro da própria casa. Comer é uma necessidade lícita, mas a gula é pecado. Você está satisfazendo uma necessidade lícita de maneira ilícita. Está comendo mais do que precisa. Trabalhar é lícito. Mas se você colocar o trabalho na frente de Deus, você está pecando. Se o seu trabalho não te permite mais vir na igreja, não permite mais orar, ler a Bíblia, fazer mais nada. Dinheiro é lícito. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser um excelente empregado ou um péssimo patrão. Vai depender de cada um. Então, percebam, a tentação do satisfazer é a tentativa do inimigo de nos levar a suprir necessidades lícitas de maneira ilícita. E Jesus não caiu nessa esparrela porque ele sabia muito bem quem ele era, ele sabia muito bem quem era o seu pai, e ele sabia muito bem o que o seu pai dizia sobre isso. Como é que nós podemos vencer a tentação do satisfazer? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Sabe o que você faz com essa tentação do satisfazer, que brota da carne? Foge, corre. Lembra de José na casa de Potifar? Que a mulher do patrão meteu a mão nele e falou assim: de hoje você não escapa, meu bem. Está só nós dois aqui. Agarrou ele. O que ele fez? Deixou a roupa na mão da mulher e correu.
Pastor, você correu, o pessoal vai falar que eu sou boiola. Ué, você vai se preocupar com o que a pessoa fala de você ou o que Deus ensinou para você? Foge. Sai fora dessas piriguetes, dessas lambisgoias. Porque se você ficar andando com ela da papa, ela vai te arrastar. Foge. Seu problema é bebida, fica longe do boteco. Seu problema é cigarro, fica longe do maço de cigarro. Seu problema é comida, fica longe da churrascaria. Seu problema é mulher, fica longe da mulher. Foge. Porque esse tipo de tentação ninguém resiste. Não, pastor, eu estou firme. Uma benção, eu vou na casa da minha namorada, lá os pais dela saem de casa, a gente fica nós dois lá namorando, no sofá, direitinho, dá uns beijos, mas pode ficar tranquilo, você tem onde que eu vou. Eu falei, eu também sei. Se você ficar em julgo desigual, você não vai resistir, meu filho. Porque os dois estão querendo a mesma coisa. Dois jovens se agarrando, você pode ter certeza, os dois estão querendo a mesma coisa. E é só uma questão de tempo. Então foge. Evita ficar sozinho de casa, sozinho pelos cantos, evita ficar se agarrando. Os namoros aí que parece que está brigando, né? Você olha assim, vai uma briga, você vai apartar. O texto que nós lemos de Tiago diz que o pecado ele é um processo. Ninguém ao ser tentado diga, Deus me tentou. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então você olhou, viu, gostou, estou querendo. Você engravidou do pecado. Aí a cobiça, depois de haver concebido, você ficou naquela luta. Faço, não faço, faço, não faço. Vou, não vou. Se você julgou fora, você não pecou, foi uma tentação. Aí você vai e consuma o ato. Você pecou. E a Bíblia diz, o pecado gera a morte. Claro, depois do pecado ainda tem uma chance, que é o arrependimento. Mas as consequências já eram. Se pegou uma doença, a doença vai ficar lá. Se engravidou, a gravidez vai ficar lá. Se foi preso, vai ficar na ficha. Porque Deus perdoa o pecado, mas as consequências ficam. Um exemplo bíblico bem claro para vocês é aquele ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou os crimes daquele homem? Perdoou ou não perdoou? Agora, ele foi liberto ali da cruz? Não, mas Jesus falou assim, hoje mesmo você... Jesus deu uma notícia boa e uma ruim para ele, né? Beleza? Né? Você está perdoado. A ruim é hoje mesmo você vai... Ninguém peca de repente. Ninguém está andando pela rua, pequei. Oh, não. O Espírito Santo avisa, você cobiça, você deseja, aí você começa a trabalhar aquilo. Aí você resolve pecar. É por isso que nós somos responsabilizados. Quem é débil mental não vai para o inferno. Você sabe disso, né? Isaías diz, os loucos não errarão o caminho do Senhor. Quem é retardado, que não tem discernimento intelectual, ele pode fazer o que for, que ele não vai. Tanto para os homens quanto para Deus, ele é inimputável. Agora, quando nós que temos discernimento pecamos, nós somos indesculpáveis, nós resolvemos pecar. Por isso nós seremos responsabilizados. Então, como é que a gente vence a tentação? Fugindo. Porque se você ficar namorando a tentação, inevitavelmente, nossos pensamentos se transformarão em ações. A segunda tentação que Jesus enfrentou foi a tentação do ser. É quando o inimigo tenta nos convencer que a gente tem que ser alguém na vida, custe o que custar. Aí ele convida Jesus para o alto do templo, para o pináculo do templo, e diz, atira-te abaixo. E como Jesus tinha lido a Bíblia para ele na primeira sugestão, ele vai ler a Bíblia também para Jesus na segunda. O diabo cita o Salmo 91 para Jesus. Atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te guardarão, para que não tropece de alguma pedra. Já pensou, irmão, Jesus pula do alto do templo, aquela multidão lá embaixo, e os anjos seguram Jesus e ele desce planando, né? E os anjos colocam ele lá no meio da multidão. O que ia acontecer? As pessoas iam coroar ele rei na hora ali, ó. É o Messias, é ele, é ele. O que o inimigo estava querendo com Jesus? Dar para Jesus a coroa sem a cruz. Essa tentação do inimigo foi para que Jesus cortasse o caminho da cruz. O senhor não precisa morrer na cruz para ser o rei dos judeus. O senhor pode encurtar esse caminho, que se o senhor pula e os anjos te seguram e você desce
no meio do povo, o povo já vai te reconhecer como rei. Olha a tentação. Conquiste o seu espaço. Assuma o seu lugar. Seja quem você é. Isso é uma tentação terrível para nós. Sabe por quê? A Bíblia diz quem nós somos. E quem nós somos está escrito com todas as letras lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, descreve quem nós somos. E não adianta você me olhar com essa cara, não. É isso mesmo. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando eu olho no espelho, à luz da Bíblia, o espelho me diz assim: você é um pobre, miserável pecador, absolutamente dependente da graça de Deus. A única coisa que há em nós que agrada a Deus é o sangue de Jesus nos cobrindo. Tira o sangue e não há nada que preste. Isaías disse que Deus olhou para a nossa justiça e elas eram como trapos de imundícia. Trapo de imundícia eram os panos que as mulheres usavam na época da menstruação. Diante de Deus, nossa justiça é igual mods usado. Então, o que nós somos? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 30, o mesmo Paulo escreve o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, tira Jesus da nossa vida, sobra nada. Mas o inimigo quer botar na cabeça da gente que a gente é alguma coisa. Desde o começo. Come, Eva. Porque no dia que você comer, se abrirão os seus olhos. Você será semelhante ao Altíssimo. Não foi bem assim que Deus disse, não. Porque isso é próprio do Satanás. Satanás, ele pensou o seguinte: eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Essa é a síndrome de Lúcifer. Um dia Lúcifer, que era um querubim ungido no céu, a Bíblia dá indícios que ele era o responsável pelo louvor no céu. Um dia ele parou e pensou o seguinte: rapaz, aqui no céu, o máximo que eu vou ser é o vice-presidente. Eu nunca vou ser o presidente aqui. Porque o homem manda em tudo, né, e não tem como. Aí ele diz: já sei, vou construir um negócio para mim. E ele promoveu uma rebelião no céu. Apocalipse diz que com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Foi uma grande rebelião. E o que é pior, a Bíblia diz: ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós. A rebelião veio para a terra. E lá em Gênesis 3, o que a serpente propõe a Eva, ao ser humano, é a rebelião contra Deus. Vocês precisam aderir à rebelião. Até quando vocês vão permitir que Deus fique dizendo para vocês o que é que pode e o que é que não pode fazer aqui? Ele quis ser alguma coisa. E lá em Isaías 14, lá em Ezequiel 28, descreve:
o que foi a rebelião de Lúcifer. O que aconteceu com ele porque ele não quis se sujeitar a Deus. O inimigo não quer que a gente se submeta a Deus. O inimigo quer que a gente tire Deus do trono e se coloque no trono. E é exatamente assim que vive um homem sem Deus. O eu está no trono. O homem hoje está entronizado mais do que em todas as épocas da história. É incrível. As pessoas chegam para a gente e falam assim, pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu não estou me sentindo bem aqui. E o que Jesus pensa disso? Eu acho que para servir a Deus, tanto faz. Aqui, na outra, lá não é a mesma coisa? É? Então tá. Onde que eu assino? Então, hoje a ideia é, eu não quero saber se Jesus está feliz comigo onde eu estou, não. Eu estou feliz. A pessoa procura, pastor, estou divorciando, por quê? Eu não estou feliz no relacionamento. Irmão, mas e Deus? Que diz que odeia o divórcio. Como é que ele fica? Pastor, mas não dá. Você está falando isso porque você não sabe a mulher que eu tenho na minha casa. É assim. Eu não estou feliz. E na Bíblia está escrito que seja feita a minha vontade, né? No céu como na terra. Então eu saio, eu divorcio. O que importa é eu estar feliz. Irmãos, aonde que está escrito na nossa Bíblia que a gente casa para ser feliz? Até hoje de manhã não dava. Aonde que está escrito na Bíblia que eu congrego numa igreja para ser feliz? Qual é a nossa função mesmo? Desde a criação? Não era fazer Deus feliz? E ser feliz como consequência? Não, mas hoje Deus foi tirado do trono, o homem está no trono. Isso é obra de quê? Da tentação de Satanás. Ou seja, não deixe ninguém te passar perna, não leve desaforo para casa, não se humilha, dê o troco. Quem é esse pastor para falar isso com você? Seu pai não sabe nada, seu pai é de outra geração. Pensa em você. Lembra que Pedro falou para Jesus lá em Mateus 16? Senhor, tem compaixão de ti. Arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, sim das coisas do homem. É isso que o inimigo quer. Olha para você, não olha para os outros, não. Contanto que você esteja feliz, faz igual o Roberto Carlos. Quero que você me aqueça nesse inverno, o resto que vá tudo para o inferno. Contanto que eu esteja feliz, que se dane o mundo. É isso que se canta, é isso que se fala, é isso que se vive. Síndrome de Lúcifer. Ele fez isso. E como é que a gente vence a tentação do ser? Resistindo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, irmão, é para resistir. A tentação da carne é para fugir. A tentação do diabo, do ser, é para resistir. Por que o crente faz o contrário? Da carne ele quer resistir. Aí quando cai um endemoniado ele foge. É o contrário. Não. O inimigo se resiste. Mas Pedro diz, resisti-lhe firme na fé. Está lá em 1 de Pedro 5. Tiago diz aqui, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Não vai querer enfrentar o inimigo na sua força, não, que não vai dar para você, não. Sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Deixando Deus ser o Senhor da nossa vida. Aí sim, nós vamos a cada dia mais mortificando o eu, mortificando a carne e Deus sendo entronizado como Senhor da nossa vida. Então, de onde vem a tentação do ser? Vem do próprio Satanás. O Satanás sopra diretamente no nosso ouvido. Você tem que ser, você tem que ser. Você é alguém, você é especial. Olha, você, autoajuda, você. Como é que você faz para vencer isso? Resiste. Saiba quem você é. Nós somos pobres, miseráveis pecadores. Atos 17, 24 diz, é Deus quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Se Deus fizer isso aqui, ó, acabou. Nós não somos nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Mas Ele morreu por mim. E o sangue de Jesus me torna uma nova criatura. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tira o sangue de Jesus, o que sobra é aquilo que está lá em Romanos 3. E por último, a tentação do ter. Quando o inimigo lê a Bíblia para Jesus, Jesus lê de novo a Bíblia para ele.
E ele fala, rapaz, você está usando o texto fora de contexto. E texto fora do contexto é pretexto. Nesse contexto aqui, não é esse versículo que você leu não, Satanás. É o outro lá de Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe como é que Jesus vencia as tentações? O que é que ele dizia para o inimigo? Está escrito. A gente tem mania de dizer está amarrado, né? Está amarrado. Porque Jesus nunca falou está amarrado para Satanás. Está escrito. Quando Jesus resiste à segunda tentação, ele tenta a última, que é a tentação do ter. Aí ele partiu para a ignorância. O negócio é o seguinte: todos os reinos do mundo foram me dados, e eu te darei se prostrado me adorar. E aqui também eu penso que o diabo não está mentindo. Alguns interpretam que Satanás não é dono de nada, que ele estava mentindo, que ele não podia prometer o que não era dele, tal. Mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João 5,19. O pecado deu ao Satanás o controle realmente das coisas deste mundo. Por isso que muita gente faz pacto com o diabo para prosperar financeiramente, materialmente, e dá certo. Não consigo ninguém fazer não, tá? Ele vai te dar um tempo de prosperidade aqui na terra, mas quando você morrer, ele vai querer a tua alma. E a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Então Satanás propôs a Jesus tipo um pacto. Você se prostra diante de mim e eu te dou tudo que você quiser. E Jesus falou assim: arreda, Satanás. Retira-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Tentação que nós enfrentamos bastante nesse mundo capitalista que a gente vive é a tentação do ter. Você tem que ter. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas não valem mais pelo que elas são, é pelo que têm. Se você entra num banco, numa loja, né, de terno e gravata, você tem um atendimento. Se você entrar de chinelo de dedo, você tem outro atendimento. Qualquer lugar. Se você encosta ali uma Mercedes-Benz, você vai ser recebido de um jeito. Se você encostar um Fiat 147, bobeagem nem deixa você... Por favor, tira esse carro daqui, queimando no senhor. Então o mundo quer seduzir a gente para ter as coisas. Lembra de Lucas 12, aquele homem avarento, que o campo dele produziu e ele não tinha onde guardar mais. Ele diz: que farei porque meu campo produziu, eu não tenho nem onde guardar. Ah, já sei, vou fazer celeiros maiores e vou guardar mais, para eu poder ter estocado para muitos anos. Aí direi para minha alma: come, bebe, regala-te, que agora eu tenho estocado até a aposentadoria. Aí Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens reservado, para quem será? É a tentação do ter. Você tem que ter coisas, custe o que custar. Lá em 1 Timóteo 6, dá um aconselhamento ali para 3 tipos de pessoas. Primeiro ele fala dos ricos. Ele fala: avisa os ricos desse mundo para não confiar na instabilidade da riqueza e papapá. Ser rico não tem problema nenhum. Você pode ser rico e ser crente. Se quiser ser membro dessa igreja, se for bastante rico, pode ser, não tem problema nenhum. Seu dízimo vai ajudar a gente, vai ser uma maravilha. Não é pecado ser rico. Nenhum lugar na Bíblia fala isso. Depois Paulo, no mesmo capítulo, orienta os pobres. Ó, vocês servos, obedecei vossos senhores, olha, tal. Tem problema nenhum ser pobre, gente. Não é pecado ser pobre. E se você é pobre e quiser ser dessa igreja, vai ser uma bênção também, que você vai ajudar a gente aqui tanto. Porque afinal de contas a sua presença é o maior patrimônio. E a contribuição sempre é proporcional. Então não é quantidade, é qualidade. Não é pecado ser pobre, não é maldição ser pobre. Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. Eu já fui muito pobre, ainda sou pobre, mas já fui muito pobre. E tem hora eu olho para trás e falo assim: poxa, eu era feliz e não sabia. Como é que era bom andar descalço, né, pisando na terra? Como é que era bom deslizar em casca de coco naqueles morros lá em Passa Freio? Hoje é trânsito, esse engarrafamento, esse estresse, preocupado com um monte de coisa. Aí Paulo ensina uma terceira classe de pessoas, os que querem ficar ricos. Aí começa o problema. Ser rico não tem problema nenhum, ser pobre também não. Querer ficar rico também não. Mas ele diz: o que a pessoa está disposta a fazer para ficar rico? Aí ele diz lá: os que querem ficar rico caem em tentação e cilada. E alguns nessa cobiça já se desviaram da fé, porque o amor do dinheiro
é a raiz de todos os males. Esse é o problema. Quando a gente está disposto a fazer qualquer coisa para ter bens nesse mundo. De onde vem a tentação do ter? A tentação do ter vem do sistema mundano caído. Por incrível que pareça. Quem nos tenta para ter é o mundo. Você já viu? Você tem que ter. Você tem que ter um carro dessa marca. Você tem que ter um celular desse aqui pequenininho agora. Você tem que ter um smartphone. Você tem que ter um iPhone, iPad, tudo que você possa imaginar. Você tem que ter. Porque se você não tiver, você é um Zé Mané. Onde já se viu? Você tem que ter a moda. Você compra uma roupa de listrinha, aí você usa um mês e fala, você não está na moda mais não, agora a listrinha é em pé. Aí você vai e compra uma listrinha em pé. Aí você usa um mês, a listrinha agora é atravessada. Aí é o sistema. Tem um monte de gravata lá, desde que eu casei. Pessoal, gravata de flor, agora não está usando mais não. Falei, é mesmo? Está em qual capítulo mesmo? Qual versículo? Prendedor agora não pode usar mais. Eles ficam... Por quê? Porque a gente quer que a gente jogue nessas gravatas tudo fora e compre outra. Aí quando você compra todas as novas, volta a usar a velha. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. É o sistema do mundo. Porque se você não tem, lembra de uma música do Dicró? Você vale o que tem no bolso. Você vale aquilo que tem. Se você está desempregado, você não vale o que tem. É assim. A gente vale por aquilo que tem. O maior preconceito que existe no mundo é o preconceito social. Quem tem dinheiro pode ser o que for. Feio, bonito, baixinho, gordinho, qualquer cor que seja, ele tem acesso em qualquer lugar. Como é que a gente vence a tentação do ter? 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Nós estamos aqui no finalzinho da Bíblia. E está repetindo a mesma coisa que aconteceu com Eva lá no Jardim do Éden. A concupiscência da carne é a tentação do satisfazer. A concupiscência dos olhos é a tentação do ter, zoião, oi grande. E a soberba da vida, a tentação do ser. As tentações são as mesmas, de Gênesis a Apocalipse. Como é que a gente vence a tentação do ter? Quando o mundo tenta nos arrastar para esse modismo, para essa correnteza, a gente despreza. Nós temos que aprender a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Porque Deus nos valoriza pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Despreza o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ame menos o mundo e mais a Deus. Não permita que as pessoas ditem a roupa que você tem que usar. Você não tem que cortar um pedaço da sua saia porque o mundo agora diz que é a moda. Você não tem que cortar aqui atrás sua blusa porque o mundo agora diz que tem que ter um rasgão aqui atrás na sua blusa. Quem é que tem autoridade sobre nós para dizer o que nós temos que calçar, o que nós temos que vestir, o carro que nós temos que andar, ou o chinelo que nós temos que calçar? A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Enquanto a gente ficar se apegando a esses valores podres do mundo, a gente vai ficar sendo tentado em ter as coisas. Mas quando nós nos apegarmos a Deus e aprendemos a viver contentes com o que temos, aí nós vamos aprender a derrotar. Não estou dizendo que você não possa ter conforto na sua vida, que se você tiver condição de melhorar, que você melhore, mas não faça disso o alvo da sua existência. Porque alguns nessa cobiça já se desviaram da fé. Despreze esses valores do mundo que dizem que as pessoas valem pelo que têm. O processo da tentação é o mesmo, desde que o mundo é mundo. Foi assim que Adão e Eva foram tentados, é assim que João nos alerta que nós seremos tentados, e assim será enquanto houver vida nesse planeta. Ficar sem ser tentado não é uma opção. Porque se você se isolar no alto do morro, fizer uma cerca elétrica, ficar sozinho lá, nunca sair, mesmo assim, você será tentado pelas suas concupiscências.
não é a solução. Nós temos que enfrentar as tentações, saber de onde elas vêm, saber as reações que precisamos ter em relação a elas. E, acima de tudo, buscar em Deus o fortalecimento para que a gente não peque contra Ele. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.